O tema geral é eu amo a mensagem da cruz, mas nós fizemos um segundo tema, um subtema. Esse mês nós estamos focados com denominação, não poderia deixar de falar um pouquinho disso também com os irmãos, aproveitar a oportunidade, num chamado realinhamento denominacional, vocês devem ter visto no Luz das Trevas. Amém? E nós temos nesse realinhamento proposto aos irmãos, às igrejas, que quiserem, que fizessem, acompanhassem conosco durante 30 dias, durante todo o mês de julho. O mês de julho tem 31, mas 30 dias terminando hoje. É um devocional por dia, trabalhando em cima do livro de Neemias. E maravilhoso, maravilhoso. E a gente lendo a Bíblia como todo, lendo de Neemias, nesse caso de forma particular, a gente percebe que parece que foi escrito hoje, parece que foi escrito para essa época, parece que foi escrito para essa igreja, na igreja desse tempo, e parece que foi escrito para o Brasil, para o nosso país, para a nossa realidade. E nós vivemos uma realidade terrível de cativeiro no nosso país, o cativeiro de corrupção, que foi instalado no nosso país e temos corrompido. Agora há pouco, essa semana, vimos uma família que foi passear no Parque Mutirano e voltou do passeio, devia ser um passeio de alegria, de uma forma trágica para casa. Você paga imposto, você paga lá o passaporte de entrada para ter um dia de lazer, para brincar, para passear com sua família e volta naquela situação. Está naquela situação por quê? Corrupção. Há pouco tempo, o antigo secretário tirava 60 mil reais por semana de venda de ingressos falsos. O secretário de turismo de Goiânia. Isso é o quê? Corrupção. Se a corrupção pegasse só questão de dinheiro, já seria um terror, mas não é só isso, só falando de vidas. Gente machucada, gente ferida, gente em filas de hospitais, gente que não. E gente às vezes carente nosso, e gente nossa. E quando quer ser atendido, tem que dar uma fila terminada para uma consulta, para um atendimento médico, às vezes para uma cirurgia. Amém, irmãos? E a gente é igreja, e aí estamos usando aqui, os nossos que antecederem também, nós somos um são da terra. Se nós, como igreja, não interferirmos nessa realidade, vamos interferir em quê? Se a mensagem da cruz não mudar, não combater a corrupção, não combater esse modismo maligno que tem se instalado no nosso país, então qual a razão da mensagem da cruz? Se transformar um indivíduo e o meio que esse indivíduo está envolvido, está vivendo, então vai transformar o quê? Que transformação é essa? O que nós estamos fazendo como igreja na face da terra? Qual é o nosso ministério? Qual a nossa razão de ser? Por que essa igreja está aqui há 24 anos? Amém? Amém. O que Deus quer conosco? O que Deus quer com você, membro dessa igreja, membro de outra igreja, com a irmã? O que Deus quer com você, crente, comigo, conosco? E a realidade ali é muito clara, daquela época e a nossa realidade hoje. Está difícil assistir telejornal. Você falou, precisa assistir, porque precisa estar atento ao que está acontecendo. Por outro lado, está tudo parecendo aquele chumbo grosso. Se jornal é novo, virou chumbo grosso. Tudo virou chumbo grosso. Só tragédia, só terror. E até os jornalistas se especializando naquela forma de apresentar o telejornal, fazendo do terror um espetáculo. De forma que a gente vai quase que se acomodando com as notícias ruins, achando que é normal. A questão da educação, a questão da ideologia de gêneros, que tem se instalado de uma forma terrível, horrorosa. Não estou dificultando para ele, vou ficar quieto aqui. Difícil, horrorosa no nosso país. Alguns lugares já, quando vai fazer ultrassom, não coloca mais, quando detecta lá o sexo da criança, gênero, coloca lá, tem uma palavra que eles tipo indefinido. Ele que vai escolher negativo, Deus já escolheu. Ou é homem ou é mulher, então é outra coisa. Amém? Ou é homem ou é mulher, então é outra coisa. Mas está tudo isso acontecendo aí, irmãos. E de certa forma invadindo as igrejas, invadindo a mente, o coração, os conceitos dos crentes. Não estamos aqui para ser invadidos, não, nós estamos aqui para invadir. Nós não estamos aqui para ser influenciados, nós estamos aqui para influenciar. Nós não estamos aqui para nos render a eles, nós estamos aqui porque temos uma mensagem de Deus para eles, a mensagem da cruz. E Deus diz assim: diz o Senhor, conforme está na palavra dele. E nós não podemos negociar isso. Amém? E nada melhor do que a dia de aniversário parar e pensar, refletir nossa história, refletir nossa caminhada, refletir os nossos frutos.
e refletir o que temos daqui para frente. Amém? Amém? Moisés disse, né, que Deus o ajudasse a contar os seus dias, amém? A discernir a sua vida, para que ele tivesse um coração sábio, e um coração sábio torna a vida mais produtiva, dá mais efeito para a nossa vida. Não podemos passar aqui como igreja, como crente, a brancas dúvidas, né? Temos que escrever uma história, temos que marcar uma geração, temos que fazer diferença, né? Nesse meio todo que nós vivemos. Então, o subtema para nós, dentro desse tema geral da igreja, é compromissados com a grande obra. Se não estivermos compromissados, não vamos fazer nada. Se formos só espectadores de igreja, não vamos fazer nada. E uma outra realidade terrível, o pastor Leonidas não deve passar isso aqui, só nas outras igrejas que acontece isso, né? Suponho. Mas são os crentes migratórios, que não têm compromisso com nada, eles não têm compromisso com Bíblia, eles não têm compromisso com Deus, eles não têm compromisso com a fé, eles nem sabem o que é mensagem da cruz muitas vezes, e muito menos com a igreja local. Troca de igreja igual troca de camisa, troca de fé, troca de posicionamento, crente de conveniência, está aqui tentando achar uma probleminha mais velha em algum lugar. Se não tem compromisso com fé, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o quê? E sem compromisso, o que a gente faz? Nada. Nada. E Deus nos quer sem compromisso? Não. Tem gente até hoje, crente, perguntando qual é o seu ministério, qual é o seu chamado. Não, o seu chamado é servir a Deus. O seu chamado é ser crente. O seu chamado é estar na igreja. O seu chamado é aceitar uma liderança. O seu chamado é descobrir seus dons e talentos e colocá-los à disposição da obra de Deus. Esse é o seu chamado. O seu chamado é descruzar os braços. O seu chamado é se comprometer. E comprometer tem preço. E preço dói. Estamos dispostos a pagar preço? Estamos dispostos a sentir dor? Estamos dispostos a sofrer chacota, perseguição, calúnia, abrir mão de alguma coisa de lazer, de tempo, para mostrar para Deus o nosso compromisso, a nossa disposição de engrandecer o nome dele? Como eu vou demonstrar para Deus que eu amo a mensagem da cruz? Adianta dizer que eu amo? Eu preciso mostrar, mostrar, comprovar dia a dia que eu amo, no meu testemunho, na minha vida, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, amém? No meu serviço ativo para Deus. Crente não aposenta, crente não descansa, pode tirar férias de até 30 dias, pode, mas vai continuar crente. Vai continuar crente, irmão? Vai continuar crente, vai continuar na Bíblia nas férias, orando nas férias, pode jejuar nas férias também, e pode congregar nas férias também. Mas é crente. Acabou as férias, serviço ativo. Não é mesmo? É sempre, irmãos. Quando acaba, quando tocar a trombeta e você escutar o seu nome ser chamado. Até lá, serviço ativo na obra do Senhor. Compromissados com uma grande obra. Olá, não vai ter nada. Eu amo a mensagem da cruz. Neemias, capítulo 9, verso 38, diz assim: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito, assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Estamos fazendo um acordo. Ninguém foi longe aí. O povo escreveu o compromisso e o povo assinou. Você escreveu o seu compromisso e você assinou. No dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você é obrigado a aceitar? Alguém colocou uma arma na sua cabeça para você aceitar? Foi de livre, espontânea vontade? Amém? Amém? Você assinou um compromisso. Você desceu as águas do batismo para dar testemunho, para dizer da morte do velho homem, da velha mulher e do novo nascimento, da nova vida, da nova criatura, do novo homem, da nova mulher, do novo moço, da nova moça em Cristo Jesus. Você assinou um compromisso público, por escrito, e deu testemunho disso. Aleluia. Amém? Amém? O Senhor nos chama disso. O Senhor nos assumiu publicamente. Nós precisamos assumir publicamente. O Senhor não se envergonhou de nós também não nos envergonhamos dele. Ele não nos negou coisa alguma, nós também não negamos coisa alguma para ele. Amém? Amém? Então nós temos um compromisso.
compromisso assinado por Deus, atestado por Deus. Seu nome está rolado no rol de membros de uma igreja local. Seu nome está escrito no livro da vida. Amém? O nome de Jesus está escrito na sua vida. Você é chamado pelo nome do Senhor. Nós temos um compromisso público, humano e espiritual. Amém? Com o nosso Deus. O inferno te conhece e não gosta de você. Amém? E nós não estamos nem aí para isso. O problema dele. Ainda bem que eu não gosto, não devia gostar mesmo. E nós não temos medo de inferno, não temos. Crente tem medo do inferno? Tem medo de demônio? Tem crente que tem. Não devia ter. Amém? Porque a Bíblia diz maior do que? Amém. Mas o inferno te conhece e não gosta de você. Lembra do funcionário? Eu conheço Paulo. Quem é Jesus dentro do céu? Conhece os céus. Os céus te conhecem, os anjos te conhecem. Amém? O mais maravilhoso, Deus te conhece e te chama pelo nome. Amém, irmãos? Porque o compromisso foi firmado. E é um compromisso público, humano e espiritual. E a gente tem que ter consciência disso. E se a gente não tem, os outros têm. Amém? Então, ter consciência desse compromisso. Vamos, por favor, Mas é isso. Se você quer ser bem sucedido em algo, você precisa ter compromisso com aquilo que você acredita. Se eu não acredito no que eu faço, eu vou fazer mal feito. Se eu não acredito no que eu faço, eu não vou fazer. Se eu não acredito no que eu creio, eu não vou compartilhar o que eu creio com ninguém. Se eu não acredito na minha fé, eu não vou compartilhar minha fé com ninguém. Se eu não acredito na minha igreja, eu não vou compartilhar a minha igreja com ninguém. Eu não chamo ninguém a minha igreja, eu não chamo ninguém a vir ao culto. Se eu não acredito nessa palavra, eu não vou compartilhar essa palavra com ninguém. E já pensou na quantidade de meios e recursos que Deus tem dado hoje? WhatsApp, Facebook, né? E tem tanto, eu nem sei o nome de tudo, né? Existe um aplicativo de facilidades que você tem hoje para compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E você vê gente compartilhando piada, compartilhando dor, compartilhando questão de emprego, compartilhando futebol. E quase nenhum crente compartilhando palavras de Deus com as pessoas, porque não acreditam. Porque não tem compromisso. Acreditamos no que somos, acreditamos no Deus que nós seguimos, dizemos que seguimos, acreditamos na igreja que o Senhor nos tem plantado, nos tem colocado para frutificar, acreditamos nisso, temos tido compromisso com isso, de fato, precisamos ser cobrados ou não, somos espontâneos ou não, temos sonhos de Deus em nossos corações, compartilhamos dos sonhos da nossa liderança, dos nossos pastores. Estamos integrados, somos um corpo, comprometidos, uma só mente, um só coração, um só espírito, um só sonho, um só Senhor. É assim que deve ser, é assim que somos. Amém? Precisamos acreditar. Se acreditamos, vamos ter sucesso. O que é sucesso? Vamos medir esse sucesso de forma humana. Vamos falar nisso colocando números, né? De conversões, porque quem converte é o Espírito. Quem convence o homem, quem convence o pecador é o Espírito Santo. Mas nós precisamos pregar. Amém? A nossa parte é pregar, é dar testemunho. Amém? É nos esforçar, é fazer a obra. E só vamos fazer se acreditamos. Neemias acreditava, levou aquele povo a acreditar. E nós, como igreja, precisamos nos reposicionar nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo tão caótico. A igreja brasileira tem deixado passar a sua oportunidade por gerações. O mundo todo, década de 60, 70, 80, olhava para o Brasil, entendendo que o Brasil era o celeiro do Evangelho para as nações. E o que está virando a igreja brasileira? Uma igreja de prosperidade, uma igreja de budismo. O que está virando o nosso Evangelho? Banalizado. Estamos ficando gospel. Estamos deixando de ser crente. Nossas convicções estão muito fracas. Irmãos, você via católico se converter à igreja evangélica, você via espírita se converter à igreja evangélica, mas você não via. Era impossível pensar num crente indo para a igreja católica.
há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje tem crentes indo para a igreja católica. Crente indo para o mundo, crente indo para a igreja católica, é tudo a mesma coisa. Crente indo para o centro espírita. O que é isso? Como é que é isso? Não converteu, não batizou? Que conversão foi essa? Que evangelho que foi pregado para ele? Né? Que compromisso foi esse? Que estrutura foi essa? Que raiz era essa? Precisamos acreditar para que a gente seja bem-sucedido. Quando falamos de ser bem-sucedido, estamos falando do sucesso de Deus, da missão de Deus que Ele tem confiado para nós. E a missão de Deus tem a ver com a nossa fé. E fé, irmãos, não é uma questão, aqui eu quero traduzir fé, e a fé nessa mensagem da cruz. Fé não é uma questão só de crer ou deixar de crer. Tiago fala, crê que existe um só Deus? Fazes bem. E vou te falar mais, até o diabo acredita, ele crê tanto que treme. Então nessa fé de acreditar, tem ateu que tem mais fé que é crente. Eu estava conversando com um grupo de empresários umas 3 semanas atrás, um mês atrás, e eles estavam falando, maçons, os caras são maçons, acreditando que essa atmosfera nossa aqui está cheia de nave espacial, e elas são invisíveis. E que está passando no planeta, deram o nome do planeta, eu esqueci, mas é o chupão, sabe? Ele está vindo na órbita, vai passar por aqui, vai arrebatar umas pessoas. Eu falei, gente, vocês acreditam nisso? Eu falei, bem, um fanático sou eu? Eu que sou crente nesse negócio aqui, porque vocês têm mais fé aqui, pela bendição. Nave espacial, planeta chupão, eu não tenho fé para isso tudo, não, gente, sinceramente. Minha fé é pouco nesse negócio. Então, não é essa fé só de dizer que crê em alguma coisa, não. O espírita tem essa fé, o católico tem essa fé, tem paternidade a fé. Vocês já estão fazendo isso. A fé que a Bíblia fala é isso aqui, ó. Isso aqui é fé. De Gênesis a Apocalipse. Sabe o que é a nossa fé? É o que está escrito aqui, ó. É a palavra de Deus. Isso aqui que é a nossa fé. É nisso aqui que eu creio. Não é se vai chover amanhã ou não vai chover amanhã. É o que está escrito aqui, ó. Amém? Amém? Isso é fé. É por isso aqui que a gente vive. Isso aqui é a nossa única regra de fé e de prática. Esse aqui é a nossa rocha, é o nosso alicerce, é a nossa estrutura. Por isso aqui vivemos, por isso aqui morremos. Amém? E por ela vamos entrar no céu. É ela que nós pregamos, é nela que cremos. E é nela que nós queremos que as pessoas creiam. Amém? É ela que diz o que é certo e o que é errado. É ela que diz o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Ela é o conselho de Deus na minha vida. Isso é fé. Sem essa fé, amém? Sem essa estrutura, sem estar alicerçado nisso, ninguém pode agradar a Deus. Sem estar comprometido, compromissado com essa palavra, disposto a morrer por ela, nós não podemos fazer nada para Deus. Nada que possa ser aceitável diante de Deus. Nossos cânticos podem se tornar em vão. Nossos cultos, você aguenta isso? Nossos cultos podem se tornar em vão. Nossas orações podem se tornar vãs. Se nós não estivermos dispostos, comprometidos absolutamente, vitalmente com essa palavra. Amém? Amém. Aí, qualquer coisa que fizermos, vai passar com uma palavra dentro, como ela diz, de trapos de imundícia. Forte, mas verdade. Amém? Forte é verdade. Nós não temos medo da verdade porque nós somos da verdade. Essa verdade não dói em nós, pelo contrário, ela nos edifica. Porque nós somos da verdade. Somos filhos da verdade. Somos o exército da verdade. Quando o povo de Deus se une, se torna imbatível. Todo o povo de Deus comprometido, unido. Não tem essa história de quem vai fazer. Alguém vai fazer. Qualquer um pode fazer. Nós vamos fazer. A obra é do pastor Leonidas, negativo. A obra é de todos, a obra é da igreja. Ele é o líder que Deus colocou sobre a igreja. Amém? Amém. Mas a obra é de todos. Essa igreja é responsabilidade e compromisso de cada membro dessa igreja. Fazer a diferença no conjunto Veracruz, fazer a diferença em Goiânia, fazer a diferença no estado, no Brasil.
Brasil no mundo, através deste lugar, é compromisso de cada membro dessa igreja. Tem que estar no centro das orações de cada membro dessa igreja, tem que estar no foco de vida de cada membro dessa igreja, tem que estar no suspiro, no anseio de cada membro dessa igreja, tem que estar no pulsar do coração de cada crente, de cada membro dessa igreja. Temos que ser um. A oração sacerdotal de Jesus, o último clamor de Jesus antes de ser aprisionado, foi: Pai, faça dessa turma um. Acaba com o individualismo, acaba com a politicagem, acaba com o joguinho de interesse e faz deles um único povo. Como eu e o Senhor somos um. Aleluia. Só assim o mundo vai acreditar, só assim vai ter compromisso, só assim vai ter impacto. Por que a igreja de hoje não impacta? Porque o inimigo conseguiu lançar uma semente de desunião dentro da igreja, de vaidade dentro da igreja. E as pessoas ficam vaidosas, as pessoas competem entre si, cada um quer ser mais bonitinho que o outro, cada um quer ser mais importante do que o outro, cada um quer ser mais ungido do que o outro. Que unção que é essa? Unção alimentada por pretensão humana? Isso é desunião. Aí não tem corpo, e aí não tem pacto, e aí não tem compromisso. Tamanho de igreja nunca foi documento. O que faz diferença é o poder de Deus, e o poder de Deus vai agir na unidade, no comprometimento do corpo de Cristo. Amém? Amém? Não importa se tem 15 membros, se tem 300 membros, isso não importa. Quantos se apresentaram para Gideão? O pessoal manda embora. Não preciso disso. Não preciso de poucos, mas comprometidos. Que tamanho tinha Davi? Nem Jessé lembrava de Davi. Olha só, eu usei esse aí que ninguém lembrou. Amém? Amém. O tamanho de igreja é a disposição, a unidade, o comprometimento dessa igreja. É essa igreja ser um corpo. É isso que vai fazer a diferença. Essa igreja ser um corpo unido tem que ter um centro. O centro é Cristo. E Cristo se manifesta pela palavra. A mensagem da cruz. Ele é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada que foi feito se faz. Amém? Amém? Palavra. Palavra de Deus. Mensagem da cruz. Então não é fulano, não. Nós. O sucesso da equipe de louvor depende do problema e compromisso de toda a igreja. Amém? O sucesso da equipe pastoral é compromisso de toda a igreja. O sucesso do departamento de mulheres, departamento de homens, departamento infantil, de escola dominical, é de toda a igreja. Toda a igreja, um por todos, todos por um, todos em Cristo. E Ele em todos. Amém? Amém? Amém. Isso é igreja, comprometimento. Os líderes devem dar o exemplo. Quem é líder aqui? Pastor? Os pastores? São. Só eles? Diáconos, diaconisas, presidentes, coordenadores, amém. Professores, amém. Professoras, amém. Cantores, amém. Quem foi que batizou por último? A irmã que batizou por último? Foi você? Você é líder. Pastor, sou comprometido, acabei de batizar. Você é crente. Acabou, o Espírito Santo também com você. Não precisa de cargo para ser líder. É crente. Se é crente, é líder. É líder na sua casa. É líder no seu trabalho. A pessoa pode ser a faxineira, pode ser o zelador lá do serviço dela. Mas ela é o líder de Deus ali no canto. O presidente vai vir tomar conselho do zelador e do faxineiro. Amém? Ele vai adquirir o respeito, a confiança e uma posição de autoridade naquele lugar. Amém? Porque é de Deus, a pessoa de Deus que Deus colocou naquele lugar. Porque o Espírito Santo também também. Todos somos líderes. Todos temos que dar exemplo. Nós somos a luz do mundo. O mundo está de olho em nós temos que clarificar para o mundo. E fazemos isso pelo exemplo. O mundo está cansado do que nós falamos. O mundo quer ver agora o nosso conteúdo. O problema do crente é que o crente fala muito e vive pouco. Ou às vezes não vive nada. Estou mentindo, irmãos? Esse é o problema. O mundo
gente viver mais. O mundo diz que não acredita na gente, mas o mundo está de olho na gente. Se o budista fizer qualquer coisa errada, ninguém observa. Mas se o crente piscar, está todo mundo de olho. Por que será? Significa que o mundo, mesmo dizendo que não, espera alguma coisa da gente. O mundo, mesmo negando, espera alguma coisa de você. E não deixe a gente fugir, não, porque Deus te colocou aí para isso mesmo. Amém? Amém. Avivamentos surgem quando o povo está aliançado com o Senhor. E este acordo envolvia 4 áreas. Avivamento surge da nossa aliança, do nosso compromisso com Deus. Avivamento não é barulho. Avivamento é compromisso. Avivamento é disposição. Nós cremos nos dons espirituais. Somos batistas independentes. Viemos avivar na Suécia. 105 anos de batismo independente no Brasil. Chegamos aqui avivados. Mas entendemos que avivamento não é barulho. Avivamento é compromisso com Deus. É vida com Deus. É o Espírito Santo vivendo em nós. Amém? É vida de santidade. Amém? Amém. Disposição de fazer a obra de Deus. Isso é avivamento. E aqui tem 4 bases. Primeiro, submissão à palavra de Deus. A mensagem da cruz. Neemias edificou muros, edificou a cidade. Depois ele entendeu que precisava edificar algo mais importante do que os muros e cidades. Precisava edificar a fé, o coração do povo. Chamou Esdras, congregou o povo. E foi mais de 5 horas de Esdras lendo a palavra de Deus para aquele povo debaixo do sol, em pé, naquele lugar que tem clima de deserto. E ninguém é moído no lugar. E o povo se alegrou com a palavra de Deus. E os muros da palavra de Deus, os alicerces da palavra de Deus agora começaram a ser reconstruídos nos corações, nas vidas daquele povo. A identidade de Deus começou a ser reconstruída naquele povo que já há 70 anos estava cativo. E já tinham perdido a noção de quem eles eram. E somente a palavra de Deus pode reconstruir em nós, trazer para nós a noção de quem nós somos em Cristo. Quando ficamos muito tempo longe dela, perdemos a noção. Perdemos a noção, começamos a esquecer quem somos. Amém? Amém. A palavra de Deus, submissão a ela. O que é submissão? Eu não questiono a palavra de Deus. Um dia eu atendi uma pessoa uns anos atrás e ela falou: pastor, eu não acredito no dízimo. Eu falei: então, me dá sua Bíblia aí. Tudo quanto é folha da sua Bíblia que te falar de dízimo, vamos arrancar elas. Ah, eu não acredito nisso. Então, vamos ver o que vai sobrar da sua Bíblia. Irmãos, a Bíblia não foi colocada aqui para eu discutir com Deus o que eu concordo e o que eu discordo. Essa é a palavra de Deus, eu sou o pó da terra. E ele falou assim: essa é a minha vontade. Ou submete ou não submete. Amém? Amém. Então assim, eu não acho. Quem disse que eu tenho que achar alguma coisa? E daí? Eu não acho nada, eu me submeto. Eu me curvo, eu aceito. E eu cumpro. Essa é a chave. Tem outra saída? Não tem outra saída, é isso. Tem, não creio. Sim, sim. Não, não. Quente ou frio? Morno não dá. Amém? Segundo, santidade nos relacionamentos. Relacionamento é fácil? Relacionamento conjugal é fácil? Seu marido é fácil? Eu pedi para ficar. Sua esposa é fácil? Fala rápido. Família é fácil? Não é fácil. Eu sou fácil? Não sou fácil. Dentro da igreja as coisas são fáceis? Não é fácil. Todo mundo é igual a você? Não é, não pode ser. Todo mundo gosta igual a você? Não pode também, senão não tinha graça. Senão não tinha força. Um bando de igualzinho não soma nada. Num time de futebol tem 11, né? Todo mundo é goleiro? Não. Todo mundo é atacante? Todo mundo é zagueiro? Não, tem que ir cada um na sua. Senão não é time. Amém? O seu coração, pulmão, tudo é rim. Tudo é polegar. Não. A natureza, a criação de Deus, toda ela nos mostra isso. Dentro da igreja é assim. Cada um de um jeito, um temperamento mais arretado, outro é mais compassivo, um demora mais, pega no tranco, outro é mais acelerado, né? Um ri mais, o outro ri menos, um tem a cara feia já de natureza, o outro tem a cara mais alegre. Deus fez todos. E resolveu ter todo mundo ali. E agora? Agora se vira e dá um jeito e vamos cessando. Não tem que você não gosta do fulano. Mas não gosta?
Deus ama ele, morreu por ele, te ama, colocou vocês dois juntos, vão ter que morar no céu até agora. Não gosto dele. Eu estou sempre trabalhando com ciclano, então vai se virar e aprender a trabalhar com ciclano. Tem outra opção. Não aguenta esse jeito, joia, agora vai ter que aprender a aguentar. Deus é bonzinho de jeito. Amém? Amém. E tem que ter essa santidade. Por que essa santidade no relacionamento? Aprender a dar um bom jeito que é. Aprender a respeitar o outro, aprender a respeitar as diferenças, aprender a ser elo de unidade mesmo no meio das diferenças, unidade na diversidade. Igreja é isso. Igreja é um bando de gente diferente do comigo em Cristo. O nosso ponto convergente é Cristo, é a palavra da cruz. Amém? Amém. E pronto. Esse negócio de que é diferente, desculpa, não fala assim, Deus fala para mim e você assim, está dizendo para mim. Não foi eu que criei, você e o outro. Não foi eu que fiz diferente, não foi eu que vi todo mundo lá. Agora quer usar isso como justificativa para mim. Não pode. Vai lá e aprende. Os discípulos eram iguais. Os apóstolos eram iguais. Não é. Mas Deus escolheu cada um e uniu todos eles. Amém? Santidade nos relacionamentos, respeito, não falar mal, não fofocar, não ter inveja, não querer o mal do outro, não dividir. Cada um de nós somos elo de unidade, não elo de divisão. Nós somos chamados para unir, não para dividir, não para separar, não para tripudiar. O cara é fraco, o que a Bíblia diz? Isso fraco a gente vai ter no meio da gente. O que você faz com o fraco? Você dá um ombrinho para ele. Fazer o quê? Ele é fraco. Primeiro você tem que suportar todos, o mundo em amor. Como é que a Bíblia? A Bíblia não mente para nós, fala suportar, porque o negócio não é suportamento, não é fácil. Aí tem que entrar em ação para suportar. E eu suportarei. Perdoar, 70 vezes 7. O amor, segundo 1 Coríntios 13, tudo aguenta, tudo suporta, tudo crê, tudo resolve, entendeu? Vai embora. É assim, santidade nos relacionamentos, observância do dia do Senhor. Irmãos, a igreja do Novo Testamento separou o domingo para ser o dia do Senhor. O dia da família, negativo, dia do Senhor, você deve tempo com a família. Você tem quantos dias por semana? Pastor, eu trabalho, mas é problema seu. Mas eu estudo, é joia, é legal, é problema seu. Isso é para você. Agora, o que Deus? Agora, vamos rezar a Deus por isso? Então, Deus é um dia que você dedica para adorar Ele. Amém? Você demonstra um compromisso dentro do templo, na casa de Deus, adorando Ele, servindo a Ele, servindo seus irmãos. Dia do Senhor. Hoje não, e trocar dentro da igreja uma vez no mês. Estou cansado. Eu fui dormir outra 3 horas da manhã, olha, a pessoa dominical 9 horas. Estou com dor, eu não, tem dor não. 9 horas, estou com dor. Dia do Senhor. Você ficou até as 10? Achou que aguenta? Não é. Dia do Senhor. Inegociável. Estão acordados? Fidelidade nos dízimos e ofertas. Dízimo e ofertas, bobo aí, conversamos bem enfiado, dizendo que Bíblia, dízimo e oferta passou porque a lei passou. A lei passou, irmãos? Que lei que passou? A única lei que passou foi a cerimonial. Qual é a lei cerimonial? Aquele negócio de matar bicho, jogar sangue, aquilo acabou. Por quê? Porque aquilo se cumpriu em Jesus. Os demais aspectos da lei não passou não. Jesus, eu não vim abdicar da lei. Eu vim cumprir a lei. Amém? E outra coisa, agora a lei é outra história, porque antes eles não tinham o Espírito Santo. Agora eu vou dar mais Espírito Santo sobre vocês. Agora o negócio é assim, você ouviu dizer lá na lei que se o cara lançasse mão de uma mulher que era dele, tinha cometido adultério. Agora, só vocês entenderem como é que funciona esse negócio de lei hoje, na graça, com o Espírito Santo, se você olhar e pensar, já cometeu adultério. Ficou mais fácil? Pois é. A lei não passou. E outra coisa, o dízimo não está na lei de Moisés, o dízimo é antes de Moisés.
Amém? Lembra de Abraão com Melquisedeque? Lembra? Abraão, quando ele reconheceu que aquele homem ali não era um ser natural, e ele entendeu diante de quem ele estava, ele deu o dízimo de tudo aquilo que ele possuía. E Melquisedeque disse: não, assim. Amém? Dízimo também, e é mandamento que acontece. Não é barganha com Deus, não, mas é mandamento de Deus para o crente. E eu só dizimo, sabe por quê? Porque Deus me deu condição de dizimar. Deu saúde, deu inteligência, deu trabalho, deu recurso. Porque se não der, você não dizima. Amém? Amém? E pronto. Não tem que conversar. É bíblico. E não mudou nada. Aí Jesus só vai começar a dizer assim: não, vocês não dizem até do domingo, até do hortelã, até do quento. Mas não entende o espírito da lei. Deveis fazer essas coisas sem negar aquelas. Ele está dizendo que não é para dizimar. É para dizimar. Mas lembra do cara que levou a oferta? Você trouxe a oferta no altar, mas está de mal com o seu irmão. Ele falou: não leva a oferta, deixa a sua oferta no altar. Deixa lá. E vai lá e conserta com o seu irmão. Entrega a sua oferta e vai consertar com o seu irmão. Ele não mandou você fazer a oferta. Amém? Fidelidade, a obra de Deus é feita por dízimos de ofertas. Pastor devia viver dos dízimos da igreja. Amém? Amém. Igreja, estou falando de igreja, estou falando de crente fiel, comprometido com a palavra. Amém, Jesus. Amém? A obra de Deus, a igreja batista, não tem verbo de governo. E lá também não tinha. Deus abençoa a igreja através do povo. Todo o recurso que a igreja precisa está com o povo de Deus. Você é o recurso de Deus para essa igreja. Aquele povo era o recurso de Deus para a reconstrução de Jerusalém. Você é o recurso de Deus para a construção dessa obra, para a edificação dessa obra, para que essa obra caminhe. E ai de nós se retermos. E o dízimo é meu, o dízimo é do Senhor. Amém? Amém. E aprofundando, não sou pastor daqui, nem posso falar para mim. Amém? Amém. Quem paga o pastor não é a igreja. A igreja paga quem? A igreja tem dinheiro. O dízimo de quem? O dízimo da igreja? O dízimo do Senhor. Que você entrega na igreja, onde Deus te alimenta, na mesa que você come. Amém? Você come aqui, então não é lá para o RR que dizima, não. É aqui. Amém? Amém. É aqui. E o dízimo é do Senhor. Quem paga o pastor? O Senhor. Amém? Amém. É o Senhor. E eu não digo o que vai fazer com o meu dízimo, não. Eu simplesmente devolvo. Quem foi colocado para administrar é que vai dizer o que vai fazer. E eu vou falar amém. Tudo bem? Amém. Vamos lá. Ponto 2. Compromissos firmados na palavra. Você sente fome da palavra de Deus? Olha o que Davi dizia: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Nossa alma tem sede de Deus. Se você tomar café da manhã, como é que você fica? Mal-humorado. Se você não almoçar 11 horas, aquela hora lá na casa, como é que você fica? Dói a cabeça, dá um enjoo no estômago, dá uma tonteira, né? E se não ler a Bíblia, o que você sente? Estou de boa. Vai estar errado. Tinha que estar tonto. Tinha que dar uns vertigens, dar uns desmaios. O que foi? Eu não li a palavra de Deus hoje ainda. Minha cabeça doente, sentindo estranho, uma tonteira, entendeu? Mas não, fica tonto não. A cabeça não vai não. Engraçado. Né? Sente o cheiro da comidinha, sente o cheiro do cafezinho, fala, mas não sente o cheiro das águas. Você está nesse dom, tem que orar para Deus, me dê fome e sede da boca. Deus, eu estou com problema, eu estou com problema de olfato. Entendeu? Eu estou com um problema de sinceridade, eu não estou sentindo fome da palavra do Senhor. Eu quero fome e sede da tua palavra, eu quero ter fome todo dia. Se um dia eu não leio a palavra, eu quero sentir que eu estou deficiente, que eu estou carente, que está me faltando algo vital. Eu não posso ficar passivo, não sentindo nada, não me importando com isso. Eu preciso, irmãos, a Bíblia diz que Deus todo dia, na viração do dia, ia ter com Adão. Deus criou Adão,
criou você, criou a mim, para que nós tivéssemos, sobretudo, comunhão com Ele. Isso diz que Deus quer ter comunhão diária conosco. Quanto tempo nós estamos na presença de Deus? Tem crente que fala assim: não, quanto tempo você orar, bate o verão, nós estamos tentando orar, mas não tinha assunto. Sabe como é que você não tem assunto? Porque discursinho. Você encontra com alguém que você nunca viu na vida, você tipo vai para o outro assim, igual quando encontra aquele elevador. Acho que está quente. Você não acha? Aí acabou a conversa, fica lá, com aquelas estátuas, assim, olhando para as paredes, para as portas. Doido para poder descer logo, você fica ali inteiro. Não é assim? Tem gente que fica assim com Deus. Porque Deus não discute. Quando você encontra com alguém que você gosta, que você conhece aí, amiga, oh, irmão, e tal, e o Vasco, e não sei o que, né? Você fala com Deus, Ele está sonhando. Pai, as missões, Senhor, esse país, Pai, as crianças, Senhor, nossos projetos na igreja, Senhor, nosso pastor, nossa escola dominical, Deus, aquela palavra que o Senhor falou hoje, através do irmão, Pai, aquele louvor. E aí nem viu o que vai passar. Não fica olhando no relógio para ver se deu meia hora, não. Nem viu. E quando termina o assunto, você sai achando que não falou tudo, que está faltando ainda, achando ruim, tem que parar. E isso, irmão, não acontece assim: se eu vou lá no culto hoje, me transformo lá, eu vou sair de lá orando. É assim, não, isso é exercício. Tem que exercitar todo dia, todo dia. Você começa indo sem querer ir. Aí vai aprendendo aí, vai tomando gosto. Amém? Aí vai hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, aí vai, de repente, está na plenitude. Mas é um exercício. Amém? Isso não resolve com oração, não. Isso resolve com disciplina. Resolve com esforço. Tudo bem? Quando o povo se volta para a palavra, há grandes mudanças na sociedade, irmãos. E as mudanças da sociedade, sabe onde é que elas começam a acontecer? Em mim. Eu começo a mudar. Porque se eu não mudar, eu não consigo mudar a sociedade. Deus primeiro precisa mudar em mim, para que eu seja agente de mudança, aonde Ele está me colocando. Você tem um emprego? Você não está lá só para trabalhar e ganhar dinheiro. Você está lá para ser um agente de Deus naquele lugar. Você estuda? Você não está lá só para estudar, para adquirir um diploma, um certificado, um título. Você está lá porque Deus quer te usar naquele lugar. Você mora num lugar, você tem vizinho, você não está lá só para morar. Você está lá porque Deus quer te usar naquele lugar. Amém? Mas Deus tem que te transformar primeiro para que você possa ser agente de transformação dele naquele meio que Ele está te colocando. A palavra de Deus tem que transformar você, tem que colocar você para que possa alcançar outros por meio de você. Amém? E essa é a palavra da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Que a gente quer que seja importante para o outro, mas tem que ser primeiro importante para nós. Amém? Não vai só olhar, se o irmão fulano tivesse aqui, essa palavra é perfeita para ele. Essa palavra é para você. É para mim também que estou pregando, é para nós. Que viemos, que estamos aqui, que estamos ouvindo. É comigo, é com você que Deus está falando. Amém? Amém. E é eu, e é você que Ele quer transformar. Não é o outro não, é você. E é você que Ele quer usar. Terceiro ponto, compromissos firmados no coração. Irmãos, o que há no seu coração? O que há? Já pensou se a gente pudesse fazer um raio-x do coração dos crentes? Também que a gente não pode. Eu tenho até medo, queria. Já pensou se você pudesse olhar assim, perceber? Se as pessoas pudessem olhar para você e saber o que está no seu coração? Você queria? Agora Deus pode. E Deus vê. E o que Ele sente? E agrada a Ele. E louva a Ele. E é culto a Ele. É agradável a Ele. É uma oferta aceitável a Ele. Nossos corações. Nossos corações são templos. São altares. O que tem no nosso coração? O que tem no coração dos crentes hoje? O que passa na cabeça dos crentes hoje? Quais são os pensamentos, os desejos, os sonhos, os ideais dos crentes hoje? Há um tempo atrás, a gente sonhava de ir para o céu. Jovens reunidos queriam fazer vigília, não era vigília, mini vigília, não. Vigília nossa ia até 6 da manhã do outro dia. Todo mundo queria ser arrebatado.
Todo mundo queria um dom espiritual. Todo mundo queria ser chamado para a obra de Deus, missões, pastorado, seminário. Não era assim, pastor Marcos? Nós íamos fazer vigília toda sexta-feira, 8 horas da noite, nós entramos na vigília, 6 horas da manhã, no outro dia nós saímos. Um para um lado, meio para o outro e oração. E todo mundo saiu com experiências tremendas, desejos, sonhos de Deus, sonhos de pregar, sonhos de ganhar alma.